nosso consultório. Olá, está no ar mais um programa em discussão especial. No mês de julho deste ano, o Ministério da Educação lançou oficialmente o programa Futurice, que tem o objetivo de reestruturar o financiamento das universidades federais por meio da captação de verba privada. Mas a pergunta que fica: esse programa vai aumentar a independência financeira ou, ao contrário, pode torná-los dependentes do capital privado? Será que este programa abre espaço para a privatização do ensino superior? E para responder essas e outras perguntas, eu recebo no estúdio da TV Alesp o professor Jack Brandão, que é pesquisador do Condes Fotós. Professor, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alesp. Eu que agradeço mais uma vez, Catarina. E estamos aqui para responder, para tentar entender um pouco esse programa do governo federal, o Futurice, né? Certo. Professor, como eu mencionei aqui na abertura do programa, basicamente esse programa vem aí visando reestruturar o financiamento das universidades federais por meio de parcerias público-privadas, por meio da criação de um fundo, por meio também de ações que podem ser desenvolvidas e incentivadas a partir das leis de incentivo à cultura, como, por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma lei federal. Eu queria que o senhor, nesse primeiro momento, explicasse para a gente mais ou menos o que a gente pode explanar desse programa, além disso que eu estou mencionando, o que a gente tem que considerar que, de fato, é este programa? O que ele traz realmente de mudança? Bom, o Futurice foi lançado pelo governo federal, pelo ministro da Educação, no dia 17 de julho deste ano, né? Certo. E foi aberto a consulta pública, que seria até o dia 15 de agosto deste mês. Porém, foi prorrogada até o dia 29, também agora de agosto. Quando nós pensamos no Futurice, quando você lê o projeto, num primeiro momento, nós podemos acreditar que o projeto é realmente, ou poderia ser realmente, de interesse do mundo acadêmico. Só que quando nós pegarmos a lupa e começamos realmente a analisar a profundidade desse projeto, nós vamos verificar que, na realidade, o que se está se verificando, o que se está se pretendendo é realmente um desmonte da própria universidade pública. Por quê? Porque não é simplesmente buscar a captação de recursos fora do âmbito federal ou fora do âmbito do Ministério da Educação. Você realmente está dando praticamente, você está entregando a universidade pública para instituições privadas. Então você diz simplesmente o seguinte: não, nós vamos abrir a oportunidade de as universidades manterem a sua própria autonomia, mas a autonomia universitária já existe. É óbvio que este programa, nós não podemos esquecer, ele veio logo após um contingenciamento monstruoso dentro em relação às receitas que vinham para as universidades públicas. Então, este governo, por exemplo, ele está trabalhando de uma forma um tanto equivocada para grande parte da sociedade. Por quê? É muito fácil, eu simplesmente retiro o dinheiro das universidades, como ele chama de contingenciamento, eu vou traduzir isso de que forma? Num desmonte da universidade. Muitas universidades não vão conseguir manter os seus pagamentos, e não digo do salário, porque isso é previsto por lei, ou seja, eles são obrigados. Mas muitas universidades vão ter que fechar as portas, porque não vão conseguir pagar água, não vão conseguir pagar luz. Por quê? Por conta do contingenciamento. A própria população, diante do caos que pode se instaurar, ela acha, diante de um projeto como esse, fala: opa, esse projeto pode ser uma luz para a educação. Só que nós não podemos esquecer que é uma prerrogativa do Estado o ensino, de modo especial o ensino superior, dentro da esfera federal. Certo. Então, a esfera federal é prerrogativa dela manter as universidades e os institutos federais. O que o governo está tentando fazer com isso? Ele está tentando deslocar a sua obrigação para os órgãos, para
A iniciativa privada? A iniciativa privada. Então, isso é muito ruim. Por quê? Nós não podemos esquecer que a iniciativa privada, ela possui objetivos que são muito diferentes, por exemplo, daqueles calcados pelo próprio órgão público. Enquanto para o órgão público nós temos universidades, de modo especial as universidades e os cursos de humanas, que são importantíssimos para a nossa sociedade, para muitos elementos, para muitas empresas, essas faculdades, esses cursos não têm valor. Nós estamos vendo isso também dentro da sociedade brasileira, um grande desmonte. Muitas pessoas sequer querem mais ser professores. Isso é altamente pernicioso para a sociedade. A universidade tem de se preocupar com o social, não da forma como está sendo colocada, porque ao jogar para a iniciativa privada, nós estamos deslocando o foco basilar da universidade, certo, que é o quê? Retribuir aquilo que ela recebe da própria sociedade. Certo. Então, para o nosso telespectador entender o ponto de vista do professor, então, o que o senhor está querendo dizer é que, na verdade, esse tipo de medida ele pode, de alguma maneira, criar um caminho para que o poder público seja eximido dessa obrigação de zelar pelo ensino público. É isso, professor? Exatamente, exatamente. Então, vamos montar ou vamos desmontar a universidade, mostrando que nós não temos condições de mantê-la, a ponto de, a nossa salvação é a iniciativa privada. Só que, volto a dizer, a iniciativa privada, ela possui outras visões, não necessariamente visões sociais. Então, é a mesma coisa. Tá. Este fundo que está sendo criado, que se pretende criar com o Futurice, é exatamente para quê? Para ele próprio distribuir esse dinheiro captado. Só que quem vai tomar conta desse fundo? As instituições financeiras privadas. Então, certo, como é que eu posso pegar algo que tem de ser público e tem que ser voltado para o social e jogar isso para que os bancos tomem conta? É óbvio, qual a visão do banco? O banco tem uma visão dentro de um mundo capitalista que é o quê? Obter lucro. Então, a universidade passa a ser o quê? Um local em que você vai buscar o lucro. Você não vai visar apenas a pesquisa, você não vai visar apenas a mudança social, ou posso até dizer, a transformação social. Não, você vai visar tão somente ao lucro. É aquilo que nós estamos vendo hoje, de forma muito predatória, dentro das universidades privadas no Brasil. A gente sabe que as universidades privadas, muitas delas hoje em dia, têm essa visão realmente mercadológica, né, professor? Que visa o lucro e, assim, a parte da contribuição, das pesquisas, muitas vezes não acontecem por parte dessas universidades. Então, o senhor está querendo dizer que, na verdade, esse programa também pode criar um caminho para que universidades federais também se organizem dessa maneira, ou seja, também se posicionem com essa visão mercadológica do lucro e com poucas pesquisas, por exemplo, com pouca contribuição para a nossa sociedade. Sim, porque é lógico, a partir do momento que o Ministério abre a possibilidade de a empresa privada adentrar no espaço universitário, financiar aquilo que lhe interessa de modo especial, não só financiar, mas poder tomar posse de prédios, de edifícios que são públicos. Além disso, inserir o nome da própria empresa no edifício público, é óbvio que muitos professores e muitos pesquisadores acabam sendo levados não à pesquisa direta, mas simplesmente a uma forma de buscar recursos. Certo. Então, ele não vai mais se preocupar, ou não deveria acontecer isso, mas é algo que pode acontecer, ele vai se preocupar em captar recursos. Então, ou seja, você tem que servir não ao Estado, não à sociedade, não à ciência, mas à empresa que está te dando esse fomento. A ponto de você poder transferir o profissional da educação para essas próprias empresas privadas, para essas organizações ditas sociais, que de social só tem o nome, porque ela não está preocupada efetivamente com mudanças sociais, com transformações sociais. Elas estão preocupadas de modo especial com aquilo em que o seu nicho está inserido. Certo. Professor, eu estava lendo algumas declarações do ministro da Educação
Queria compartilhar com o senhor para a gente poder, em cima disso, também entender aí um pouco dos dois lados da moeda, né? Vamos dizer assim. O ministro da Educação, ele chegou a dizer o seguinte, ele afirmou que se a gente somar as mensalidades de uma universidade privada, do primeiro ano ao último ano, vai dar um valor. Se a gente fizer essa soma numa universidade federal, ele falou que o valor é 3 vezes, 4 vezes mais. Tá? Ele até deu de exemplo a Fundação Getúlio Vargas, ele falou que daria aí em torno de R$150 mil e, em contrapartida, numa universidade federal, daria aí R$400 mil no final. Ou seja, é de graça para o estudante, mas o contribuinte, através dos impostos, enfim, está pagando para que esse aluno possa estudar. Ele diz que esse projeto, ele argumenta que esse projeto, na verdade, o Futura-se, seria, na verdade, uma maneira de que mais alunos pudessem estudar na universidade, não custando a mais para o contribuinte que paga o seu imposto. Então, esse é o argumento que ele dá. Eu queria que o senhor falasse a sua opinião a respeito desse argumento, se ele faz sentido ou se não. Aí é que está. É interessante quando o ministro fala algo dessa forma. Por quê? Porque o próprio governo, o próprio ministério está fechando cursos. O próprio ministério ele está sinalizando o fechamento de salas, o fechamento de cursos universitários. Então, ele não está abrindo nenhuma possibilidade de ampliação. O que eu vejo é bem diferente. O contribuinte paga. E quando eu digo contribuinte, eu estou dizendo todos os contribuintes, do mais rico ao mais pobre. Toda a sociedade paga pela universidade. Só que no Brasil, sempre quem frequentou a universidade pública foram os mais abastados. Sempre funcionou assim. Os mais pobres nunca tiveram acesso, por exemplo, à universidade. Tal fato começou a mudar de um tempo para cá, por exemplo, há uns 12 anos, quando começaram o quê? As próprias universidades públicas a aceitar o Enem. Então, o Enem foi um trampolim para que os mais pobres pudessem alcançar a universidade pública. É óbvio que, eu me lembro que quando eu dava aula na universidade, em colégios, eu dei aula em grandes colégios da cidade de São Paulo, uma coisa que me chamava a atenção, com o advento, por exemplo, do Enem, e eu comentava com os meus alunos das universidades públicas, particulares, eu falava o seguinte, olha, é muito bom para ser verdade, por longo tempo. Por quê? Porque muitas pessoas da sociedade brasileira começaram a não admitir essa inserção dos mais pobres na universidade pública. E começaram a cercear esse direito. Então, quando o ministro fala isso, desculpe, eu não vejo isso. O que eles querem simplesmente é fechar a universidade pública. A universidade pública deve voltar a ser simplesmente por uma pequena elite, a grande maioria da população brasileira que se contente com o ensino técnico médio. A ideia é essa. Então, dizer que a universidade pública você gasta X, a universidade particular você gasta Y, isso é fato. Por quê? Há uma grande sucateação, vamos dizer assim, no ensino privado, porque o ensino privado, na sua grande maioria, não está preocupado efetivamente em inserir jovens, inserir pessoas na sociedade para transformar essa sociedade. Ele está simplesmente buscando, ou seja, visando ao lucro. Então, há uma disparidade, sim. Enquanto a universidade pública, o pesquisador é obrigado a trabalhar a pesquisa, a criar pesquisa, a fomentar a pesquisa, na universidade particular, não. Com raras exceções, Inclusive, professora, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, por conta dos altos custos da universidade, os alunos muitas vezes, para abater esse valor, eles costumam dedicar parte do seu tempo fazendo pesquisas, enfim, contribuindo ali com a sociedade. O senhor acha que isso também seria um caminho interessante? A gente ter esses modelos de referência de sucesso de outros países e trazer isso para o Brasil? Eu concordo com isso, tanto que uma das propostas do futuro é isso. Eles falam, nós vamos nós vamos equiparar a universidade brasileira, o ensino brasileiro universitário, às grandes potências, aos grandes países desenvolvidos. Isso também não deixa
passa a ser quase que uma falácia. O padrão brasileiro, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente desigual. É uma sociedade que nós não podemos simplesmente nos comparar com outros países assim. Então, por exemplo, você citou o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o modelo estadunidense é um modelo privado, não é um modelo público. Então, grande parte das universidades dos Estados Unidos são universidades privadas. Então, o aluno ele consegue adentrar essas universidades e não só a pesquisa, mas como também o esporte. Muitos alunos, para bancar a sua universidade, eles são o quê? Atletas, eles se tornam atletas. Não à toa, os Estados Unidos são campeões na área do atletismo, na área dos esportes coletivos. Isso é fato. Por quê? Porque os Estados Unidos são melhores do que o Brasil, muitas vezes? Não necessariamente. Porque você tem de ser um atleta de alta performance, vamos dizer assim, para que você possa ter esse abatimento universitário. Isso, no próprio projeto, se fala isso. Nós vamos querer pesquisadores de alta eficiência, atletas de alta eficiência. Opa! O Brasil, esse modelo é um modelo diferente, mas por que está importando? É o mesmo modelo que nós temos nos Estados Unidos, dentro de uma área completamente privada. O Brasil, nós não temos essa tradição. A nossa tradição, sim, é de um ensino público, que deveria ser um ensino de qualidade, que foi e que continua sendo. Um exemplo, apesar de todo o desmonte que nós estamos vendo na universidade pública, a universidade pública brasileira, ela continua ainda a produzir, ela continua ainda a mostrar a sua capacidade intelectual. Isso é muito importante. Não basta simplesmente, por exemplo, como a gente estava levantando, a questão da privatização. Isso destrói. Isso vai manter alguns nichos. Isso é importante sempre lembrar. Por exemplo, se nós pararmos para pensar no Brasil, universidades próximas a áreas de excelência tecnológica, por exemplo, como a própria questão da Unicamp, então todas aquelas empresas ou startups que podem ser criadas a partir daí, sim, vão trabalhar com isso, mas são nichos. Eu não posso dizer que toda universidade pública do Brasil terão esses nichos, como grande parte das universidades que já possuem esse contato com a iniciativa privada, elas possuem sim o apoio dessas empresas, por meio de patentes, por meio de projetos que são desenvolvidos em conjuntos. Ou seja, isso é algo que já existe na universidade. Certo. Professor, a gente sabe que o ensino superior público ele possui aí uma série de deficiências que precisam ser sanadas, não só do ensino superior, como o ensino de uma maneira geral, o ensino público. Eu queria que o senhor falasse, até por isso surge na mente das pessoas essa crença de que a educação e governo não combinam muito, né? Justamente por essas dificuldades. E acaba aqui gerando uma descrença nas pessoas nesse sentido. Na sua visão, qual que é o problema que a gente tem hoje? É falta de recurso, de investimentos por parte do governo federal? É uma questão de gestão dessa verba que chega lá? Por que tantas deficiências? Quais os caminhos que a gente tem, na sua visão, para mudar essa realidade? Bom, até pouco tempo, eu não posso afirmar nada a partir desse governo, porque realmente as coisas estão começando, o governo federal assumiu há 7 meses. O que a gente pode pensar é o seguinte, até então havia recursos. Nós temos, dentro do orçamento brasileiro, até o desmonte que começou com o governo Temer, porque do governo Temer até agora houve um desmonte da educação. Ou seja, havia um patamar que deveria ser seguido pela legislação, de porcentagem que deveria ser investido na educação. Havia esse valor. A partir do governo Temer começou um decréscimo. Então o que acontece? Até então havia recursos, não digo suficientes, mas havia recursos. Esses recursos são passados para os estados, para os municípios. É óbvio que cabe não só ao governo, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, mas também à própria população, o controle. Nem sempre isso acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu moro numa cidade que eu comecei a reparar que
as pessoas, do nada, não têm merenda. Cara, se não há merenda, alguma coisa há. Então as pessoas vão falar, opa, o prefeito está roubando, o fulano está mandando, ou o governo federal não está enviando dinheiro. Existe isso. Onde está o problema? As pessoas não veem isso, as pessoas não vão atrás, as pessoas não se preocupam. E é muito fácil você simplesmente criticar. É muito fácil. Só que nós não temos, dentro do Brasil, isso é um problema muito sério, a ideia da fiscalização. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no próprio Congresso, nós esquecemos um detalhe. Qual a função do vereador, qual a função do deputado, qual a função dos senadores? É fiscalizar isso. É ser fiscal do Executivo. Mas nós não vemos assim, nós acreditamos que a função do vereador e dos deputados, por exemplo, é me dar benefícios, ou diretos ou indiretos. Nós não paramos para pensar que a função dele primeiro é fiscalizar. Poxa, não está indo recurso, eu deveria ir lá. E a educação é algo que muda a sociedade. Sem educação não há mudança social. Então, quando nós vemos um governo que começa desde o início a desmontar a educação, desmontar a universidade, a querer transformar o professor em pária, a querer transformar a escola na sua casa, porque o próprio governo já quis fazer isso, a educação domiciliar. Ou seja, você está desmontando a escola, você está desmontando o professor, você está desmontando a educação superior. Poxa, alguma coisa está errada, porque sem educação, sem a escola, não há mudança social. Toda a escola, toda a educação, ela serve para a sociedade. A educação não pode ser objeto de lucro, por exemplo. Então, quando você pensa na educação como meramente algo que vai te dar lucro, como uma mercadoria, há coisa errada. Então, a questão toda é essa. Há dinheiro? Tem de haver dinheiro. Porque isso deveria estar na lei orçamentária. Se o governo diminui pela metade, se o governo simplesmente fala, eu vou destruir, eu vou acabar, ou seja, a universidade está ganhando demais. Por exemplo, o futuro se fala em premiar as universidades que tiverem o quê? Que conseguirem contingenciamento de verbas, que conseguirem diminuir os gastos. Poxa, como é que eu posso mensurar isso? Dependendo da pesquisa que você vai trabalhar, com que você trabalha, você vai ter um gasto. Dependendo da área, você tem um gasto. Então não é simplesmente você diminuir, a coisa não funciona assim. Não dá para se mensurar por meio de cifras a educação. Então acho que o grande problema é esse. Educação não é para dar lucro. A partir do momento que dá lucro, você fala, opa, por que há dinheiro, por exemplo, para comprar parlamentar? Para comprar emenda? Poxa, nós temos as emendas? Não, para as emendas existem bilhões e bilhões. Agora, por que para a educação não? Então, quando você faz essa mudança de rota, há coisa errada. Certo. Avançando um pouquinho a nossa discussão, a participação no programa, ela pressupõe a contratação de organizações sociais para fazer a gestão aí das atividades afim. A gente sabe que as instituições federais já têm algumas parcerias por meio das fundações de apoio. Sabemos também que as universidades federais têm essa relação com o MEC muito próxima, direta, digamos assim. Seria uma maneira de trazer mais intermediários nessas relações? Como que o senhor avalia isso? E se existem organizações sociais com históricos de gestão consolidada no Brasil na área acadêmica? É interessante que quando nós falamos organizações sociais, é um ponto também interessante no projeto. Organizações sociais, mas de que social não há nada. Ou seja, o que são organizações sociais, segundo o projeto, segundo a minha leitura também? São organizações de âmbito privado que vão gerir o dinheiro. Ou seja, são empresas. São empresas que nós vamos contratar. Eu concordo com o que você está falando, são mais intermediários. Então, não há uma linha direta. Eu preciso passar por essa empresa intermediária. Essa empresa intermediária é que vai arrecadar ou não o dinheiro. Ela que vai gerir o dinheiro. Poxa, se eu coloco, volto a dizer o mesmo ponto, se eu vou passar para o âmbito privado, para uma empresa privada, uma empresa que só vai visar ao lucro, o quê? O dinheiro que é para
fins não comerciais, que é para fins não lucrativos, cara, é difícil, é uma coisa que eu me questiono. Como uma empresa que só visa ao lucro, que tem de visar ao lucro, vai lidar com essa situação? Não vai. Então é muito complicado isso. Para mim, é algo que deveria ser pensado, deveria ficar claro. No próprio projeto está lá, são empresas que já estão, o MEC já aceita, ou seja, são empresas que já estão ligadas ao MEC de uma forma ou de outra. Que empresas são essas? Quais foram os critérios de escolha dessas organizações sociais? Então é algo meio nebuloso. Então, quanto a outra pergunta que você me falou, por exemplo, se existem, eu realmente, segundo esse padrão, que eu saiba, não, porque é um padrão novo da forma que eles estão colocando. Então, fica difícil eu comentar se há ou não há, entendeu? Certo. Professor, também no artigo 5 está previsto que a OS, né, que é a organização social, no caso, vai fiscalizar as receitas e despesas das instituições de ensino superior. Mas o governo federal e o Tribunal de Contas já fazem esse papel. Como que ficaria esse posicionamento, na verdade? Então, é isso que eu acabei de falar. Então, é algo completamente ilógico. Se nós já temos o Tribunal de Contas, que a priori tem o papel de fazer isso, se nós temos, por exemplo, nós estamos na Assembleia, qual a função dos deputados? É exatamente essa fiscalização. Os deputados têm de fiscalizar o emprego dos recursos públicos. O Congresso tem de fiscalizar o emprego dos recursos públicos. Agora, como é que eu vou pegar uma instituição privada para tomar conta de uma instituição federal, de uma universidade? Onde está a autonomia universitária? Então você rompe com a autonomia universitária. Então você rompe com esse princípio basilar que é a autonomia da universidade. Então você tira da universidade aquilo que é o seu dever de fiscalizar. Se, por exemplo, nós tivemos aqui em São Paulo há pouco tempo, o pessoal deve lembrar, houve escândalos na USP. Houve um reitor que começou a fazer prédios e prédios e prédios e prédios que não tinham sentido. Bom, qual a função? Se ele fez, quem é o culpado? Aquele que não fiscalizou. Entendeu? Agora, por que eu vou colocar alguém da iniciativa privada para fazer isso? Se essa pessoa é ligada, um exemplo, é ligada à área da construção civil, é óbvio que se eu pego um reitor como esse que eu estou falando, dando um exemplo, é óbvio, e ele constrói prédios e prédios e prédios, ele está fazendo aquilo que a empresa privada faz normalmente. Quem me garante que não haverá também essa imiscuição, esse conluio que nós estamos vendo em relação à própria corrupção? Nada muda. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Alesp, foi muito importante as contribuições que o senhor trouxe aqui. Seja bem-vindo. É um prazer, eu sempre estarei quando precisar, estamos aqui. Muito obrigada. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Participação.